Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje o tema formação de hábitos saudáveis. Boa noite, senhor Cássio, senhor Franco, como vocês estão? Boa noite. Estamos aqui com uma convidada mega especial, queridíssima, doutora Flávia. Boa noite. Ela que já esteve presente aqui, segunda participação. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada. O Cássio falou que na terceira eu posso pedir música. Pode pedir música. Boa. Mas obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui. Pô, legal. A Flávia, para quem não conhece, ela participou do nosso episódio sobre atividade física na infância, episódio 9, lá atrás. A gente nem era high-tech, né, Flá? Não. Agora Era a gente tá online, né? Tudo diferente. do jeito que dava, pandemia. no meio da pandemia. Comecinho da Foi no pandemia. começo, né, da pandemia. Pô, episódio 9, né? Bem no começo. E a Flávia, então, que é pediatra, mãe de 2 meninos, Luke, Book, 11 anos, Pedroca, 8 anos. Pedroca de 8. E ela tá aqui, hoje não tá aqui para falar tanto da trajetória dela, que quem quiser saber mais, volta lá. Continua nesse episódio, depois volta e escuta o outro, que também vale muito a pena. Então hoje a gente tá para falar sobre formação de hábitos saudáveis. E, Flá, conta pra gente um pouco por que você foi a convidada da vez para esse tema. Calma aí. Calma lá, aí, verdade, desculpa. Ó, vamos lá. O brinde aqui. E aí, Boa. pertinho. Vamos lá. Aquele brinde. Pertinho, Flá. Ai. Olha que barulhinho gostoso. Barulho gostoso. E eu tomando água, gente. Eu tô no... Ela tá aqui para falar sobre formação de hábitos saudáveis, né? Afinal de contas. Ela veio pra ensinar a gente como fazer isso. Não, mas vocês estão muito certos. Tem que ter prazer também, gente. É que eu não gosto de cerveja mesmo, não bebo. A gente fez ela tomar lá em Garatá, lembra? Fez. Não. Eu tomei, Não sei mas se é eu que eu gosto. tava pós-23, endorfinada, né? Aí você vai com tudo, Vambora, né? Vambora. Mas, na verdade, além de pediatra, né, o ano passado eu fiz uma pós-graduação de medicina do estilo de vida, coach de saúde e coach de comunicação. E nessa trajetória da pós-graduação me veio muito essa questão da formação de hábito. Porque, assim, todo mundo sabe o que tem que fazer para ser saudável. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, olha, o que você acha que você tem que fazer para ser saudável? Todo mundo vai falar alguma coisa certa. Tem que fazer atividade física, eu tenho que comer legumes, vegetais, eu tenho que dormir bem, eu tenho que maneirar no álcool e tal. Mas por que... O problema é o como. Uhum. Como ter um hábito saudável? Esse que é o ponto. E isso me cutucou durante o processo de pós-graduação. E eu comecei a estudar paralelamente e me encantou muito, porque eu acho que é a chave de tudo. Não adianta só você saber o quê, tem que saber como. Como chegar lá. Então, acho que esse que é o ponto, né? Legal. Mais importante. Legal. A gente já conversou sobre medicina do estilo de vida também, não vou lembrar o número do episódio, com Sim, mas foi com o João. com o João. E ele levantou os 7 pilares, né, da medicina do estilo de vida. Sim. Acho que são 7, né? Tem gente que fala 6, 7, mas são basicamente atividade física, sono, manejo do estresse, medicina culinária, relações interpessoais e manejo do controle do álcool e tabaco. Teve um outro que ele tinha colocado que talvez estivesse para entrar, que era propósito também. Então, oficialmente não, Tá. mas, né, quando eu terminei a pós, em fevereiro, antes, né, eu já fiz uma prova de certificação, porque aqui no Brasil ainda não tem. E aí eu fiz a pós-graduação no Einstein e fiz a certificação no American College of Lifestyle Medicine. Lá não tem, mas eu acredito, eu falo que talvez também vai ter uma coisa a mais, que vai ser manejo do tabaco, álcool e mídia social. Olha só. Eletrônicos, porque isso está sendo um problema. A gente até comentava entre nós que talvez isso entrasse como um pilar de trabalho, né? Espiritualidade, não? Então, entra, mas não oficialmente. Entra muito na questão das relações também interpessoais, porque espiritualidade as pessoas ficam achando que é muitas vezes religião, né, Cássio? Mas não é. Espiritualidade é você estar conectado com o que você acredita, que pode ser religioso ou não. E as relações interpessoais, elas são, assim, uma forma de você atingir essa espiritualidade. Tanto que nas zonas azuis, não sei se vocês já conhecem esse conceito das zonas azuis, vocês já ouviram falar? São áreas no mundo onde as pessoas vivem mais. Existe uma porcentagem maior de centenários, né? Então, tem Okinawa, por exemplo, Loma Linda, na Califórnia. Tem várias cidades no mundo. E eles têm um padrão de vida. Eles viram que existiam 9 pilares semelhantes nessas cidades. E uma delas é ter um propósito de vida e estar ligado a uma comunidade, a um grupo de pessoas que você... Tipo vocês três aqui.
seria como se fosse isso, né? Engajados no mesmo movimento. E quem nos escuta? E quem nos escuta. Com certeza, com certeza. Eu não lembro se eu falei isso em algum outro episódio, mas eu, por acaso, fui assistir a palestra de um judeu que sobreviveu a Auschwitz. E lá Você chegou a falar, não lembro qual Falei, episódio, né? mas você comentou. na reitoria da USP. Tá. Por acaso caí lá e o cara falou: eu não era o mais forte, eu não era o mais saudável, eu não era o mais inteligente, eu sobrevivi porque eu tinha um propósito. Quando eu estava lá, eu tinha o propósito de sair dali e contar para o mundo o que estava acontecendo para que nunca mais acontecesse. Exato. Você lembra o nome dele? Não. Porque tem um psiquiatra, chama Viktor Frankl. Tem um livro que chama Em Busca de Sentido. E ele foi sobrevivente de campo de concentração. E, não é ele fala muito sobre isso. Que as pessoas que sobreviveram, elas tinham essa questão do propósito. E tinham um bom humor, mesmo apesar de tudo. É bem doido esse livro. Se alguém... É um livro que vale muito a pena ler. Chama Em Busca de Sentido. Ele fala sobre como que era o processo e como que ele sobreviveu. E aí é muito do mindset forte de sobrevivência e de propósito. Saber que vai ter alguém te esperando, mesmo com a insegurança de não saber se a pessoa ia estar viva ou não, com todo aquele caos, né? Pô, isso daí lembra muito o filme que tem, A Vida é Bela. Exatamente. Exatamente O universo paralelo, né? Exato, para sobreviver, né? Então, a espiritualidade, enfim, tudo isso, pensando nos pilares aí, eu acho que é um dos pilares mais importantes, para mim, pelo menos, eu acho. Legal. Eu queria levantar a bola aqui dos assuntos que acho que a gente possivelmente vai percorrer e aí a gente vai complementando. Tá. Então, algumas perguntas que a gente vai querer responder nesse nosso episódio e com base no nosso público, que é um público profissional da saúde, em grande parte, fisioterapeutas, educadores físicos, que estão diretamente relacionados com reabilitação e cada vez mais promoção de saúde. E aí é isso. Como fazer para mudar estilo de vida, já que a gente entende que grande parte das condições de saúde crônicas advém de estilo de vida mais urbano, né, mais sedentário. Então, algumas das perguntas que a gente quer responder. O que são hábitos? Qual que é a importância deles? Por que existem hábitos, né? Tá. E é isso. Todo mundo sabe quais são os hábitos saudáveis, mas como que a gente pode tê-los de fato? O que interfere nisso, né? Os fatores ambientais, de contexto, enfim. Baseado nessa minha vontade de entender um pouco isso, e acho que é a vontade do pessoal de casa, Franco, Cássio, tem alguma sugestão de por onde começar? O que são hábitos, talvez? Pode ser? Acho que é o melhor, né? De tudo. Vamos Fundamental para depois a gente... Exato. Muita gente acha que hábito é uma coisa assim específica. Eu tenho o hábito de fumar. Eu tenho o hábito de correr segunda, terça, quarta. Só que o hábito, na verdade, ele é uma ação automatizada no nosso cérebro. Então, 40% a 50% do que a gente faz durante o dia são hábitos. Então, muita gente fala, nossa, nunca imaginei, nunca pensei nisso. Então, eu falo que, assim, quando você chega na sua casa e tem uma sequência de ações, eu chego em casa, eu tiro o sapato, eu pego a minha chave, eu penduro, tudo isso é hábito. Porque você não pensa sobre aquilo que você está fazendo. Então, independente se é um bom hábito ou um mau hábito, o cérebro não consegue diferenciar. Mas, se você faz sem pensar, é hábito. Então, seria isso. Definição bem simples. É bem simples. Estou fazendo um bolo e estou pensando no podcast. O bolo é o hábito. Eu não preciso pensar na sequência da farinha, do ovo, tal, não sei o quê. Então, é bem simples e faz uma reflexão. Poxa, metade do que eu faço é automatizado. E isso é até legal porque o pessoal confunde muito hábito e rotina, né? Como que a gente pode encaixar? Porque pelo que parece que a rotina é composta por várias ações que podem ser, entre elas, pequenos hábitos. Exato. Né? Eu acho que a rotina é um conjunto de hábitos. E no meio empresarial, por exemplo, a gente fala que as empresas têm rotina, porque são várias sequências de ações que tem que ter dentro daquela empresa, daquela fábrica, enfim. E aquilo tudo se torna uma rotina, mas para a gente também é a mesma coisa. A gente tem a nossa rotina. Até porque na rotina tem momentos ali de tomada de decisão voluntária também. Aí já não é hábito. Quando você pensou, para você decidir uma coisa, já não é mais hábito, né? Então, eu sempre dou o exemplo do Obama, do Mark Zuckerberg, do Facebook, que eles têm um armário cápsula,
que tem lá uma calça, uma camiseta. É tipo o Batman, né? Eu falo que é o armário do Batman. Qual que eu vou pôr hoje? Tudo, né? Do Charlie Brown, tudo igual. Por que esses caras tão poderosos fazem isso? Eles podiam ter vários tipos de polo, de roupa. Porque eles sabem que eles têm um potinho lá das decisões, né? Essa jarra de água aqui. Então, cada decisão que eu tomo, tô tirando um pouco de água aqui. Nosso cérebro cansa muito, muito. Então, ele é esperto e forma esses hábitos para você guardar energia, porque realmente é importante para você. Então, eles não pensam sobre a roupa deles. Então, não é que o fato dos hábitos serem justamente ações que são automáticas, que não existe o livre-arbítrio, certo? Então, existe, você pode decidir quais são as ações que vão se tornar hábitos. Sim. Baseado naquilo que você coloca como relevante para sua vida ou não. Como esses caras fazem. O fato deles não terem que tomar a decisão de que roupa escolher de manhã. Exato. É que nem eu fiz uma assinatura de salada para o consultório para não ter que pensar onde eu ia comer na hora do almoço. Porque tem um monte de opção perto do meu consultório. E aí ficava ansiosa, sabe? Onde que eu vou comer hoje? Aí você decide o lugar. Putz, agora o cardápio, o que eu vou comer? Eu falava, quer saber? Vou fazer um negócio, tem 10 saladas, eu gosto daquela meia dúzia e a pronto. sensação Netflix, né? Vou abrir para assistir uma série. Aí você roda, não assiste nada e fala, cansei. Cansei, não quero mais ver nada. E tá acontecendo a mesma coisa comigo no Rappi. Eu vou pedir ali um Rappi, aí eu falo, puta, que eu... quer saber? Não vou pedir nada. Esquece. Eu geralmente vou pelos últimos pedidos, então... você vai ficando nos mesmos. Né? Olha o paradoxo da escolha favorecendo o Franco a ter hábitos saudáveis. Tá vendo? Ao invés de pedir um hambúrguer no Rappi, ele desiste. Come uma salada em casa. É isso. Tá vendo, iFood? Tá facilita. Você acha que tá contribuindo para hábitos não saudáveis com venda de hambúrguer. Na verdade, mas na verdade você tá desanimando as pessoas. De escolherem. Se tivesse 2 opções de hambúrguer, uma de pizza, aí ficaria mais fácil. Você fala, putz, hambúrguer, pizza... Beleza. Ok, mas na hora que você tem 20 mil opções, esse é um problema também, né? Exato. Não é o poder da escolha do, nossa, que legal isso que eu escolhi, mas, putz, eu escolhi isso, mas será que eu não queria aquele outro? Será que... Sempre que você tem muita opção, a frustração aumenta. Mas isso te consome energia, concorda? Muita. Você tá lá pensando que você vai comer, ai meu Deus do céu, aí, assim, e tomamos muitas decisões, independente da área de cada um. Não só na profissional, como pessoal. Então, o cérebro ele é esperto nesse ponto. A questão é que ele realmente não separa o que é bom e o que é ruim. Só para aproveitar o gancho, a questão das mídias sociais também devem ter um pezinho nesse sentido, né? Porque na hora que você abre o Instagram e você vê milhares de opções de vida diferentes da sua e você fica comparando isso... Esse é um problema sério. Também deve ter um peso grande aí para a formação, não só do será que minha vida tá bom, desse julgamento e tudo mais, né? Você começa a questionar, a sua vida porque você se baseia na dos outros. E aí você questiona se as suas escolhas estão certas ou não. E para mim, assim, é muito complexo, principalmente para as crianças, para os adolescentes, vendo uma vida que não existe e tentando formar hábitos que às vezes não se encaixam naquela realidade. Estava falando isso hoje com uma amiga, né? Eu falei com você hoje na Físio. Eu não tenho como eu me comparar com uma menina de 20 anos que corre e que tem outra vida diferente da minha. Vai ser injusto comigo. Eu vou ficar me massacrando. Eu tenho que ter o meu parâmetro. Mas é difícil. Muitas vezes é difícil dar aquela coisa. Eu já estou mais resolvida. O mais legal é que essa menina de 20 anos, se comparar com você, ela vai sofrer também. Ela fala, mas ela é médica, tem 2 filhos. Como que ela faz tudo isso? Então, você vê como é que sofrendo pelo outro. Por isso que eu acho que cada um, assim, é muito difícil, mas... nesse meio do caminho dos hábitos, Rafa, eu pensei muito sobre... eu fui muito para a filosofia. E aí eu fui muito para o estoicismo. E o estoicismo fala muito sobre isso, de você controlar só as suas ações. A gente controla as nossas ações, as nossas atitudes. O resultado dela a gente não tem. Mas as nossas ações, sim. O que o outro vai fazer, eu não tenho controle. Então, eu não vou gastar energia, lá voltando de novo para poupar energia. Para que eu vou me desgastar, me preocupar com uma coisa que eu não tenho controle? Eu não tenho controle que Cássio vai falar agora, eu não tenho controle se vai chover, eu não tenho controle. Aí eu fico gastando energia com isso e... O não controle sobre o Cássio é um perigo, porque pode vir piadinha.
Mas aí isso aí é o jogo que a gente joga, né? Sensacional. Eu queria levar, Flávio, para um lado que é esse da... Então, beleza. Então, definimos o que é hábito. Definimos o que é hábito. O cérebro não diferencia necessariamente o que é hábito bom, o que é hábito ruim, mas a gente tem ali livre-arbítrio para optar por hábitos mais saudáveis, que é o que a gente quer aproveitar o podcast para falar sobre. Sim. Então todo mundo sabe quais são hábitos saudáveis, todo mundo sabe que tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício. O que impede essas pessoas? Então saber não basta. Ter o conhecimento sobre os benefícios não é suficiente. Não, os hábitos eles têm um caminho. Só que assim, quando você adquire um hábito ruim, ele nunca mais some. É um pouco triste falar isso. Mas assim, você pode adormecer ele, mas ele está esperando só uma deixa, que é um dos pilares de formação de hábito, né? Eu li muitas coisas sobre hábito, e cada autor, cada pesquisador fala de um jeito, mas o que é esse gatilho? Seria o primeiro degrau aí do hábito. O gatilho é o contexto, é a situação, enfim, que pode ser o contexto tanto físico quanto de pessoas ao seu redor, e que faz você começar aquilo, né? Então, assim, o saudável, ele vai, no início, se você tomar uma decisão, você vai ter que ser deliberada, você vai ter que pensar realmente sobre aquilo. Para automatizar, o que tem que fazer? Repetir. Só que mais do que repetir, você precisa ter uma memória de prazer com aquilo que você fez. E aí entra muito a neurociência e os neurotransmissores através da dopamina, principalmente. E aí seria o segundo degrau do hábito, que é você ter prazer com aquilo que você está fazendo. Então, assim, você pode ter prazer com um hábito ruim? Pode. E aí o seu cérebro fala, nossa, que legal isso, quero de novo. E aí você procura, até uma hora que vai automatizar. Mas quando você dá o primeiro passo, eu quero ser mais saudável, quero fazer atividade física, você concorda que você vai ter que tomar uma atitude, vai ter que tomar uma decisão, não vai emanar de você do nada. Mas aí tem que ter um contexto que propicie isso. E sabendo esse caminho, com uma orientação, você vai, né? Eu acho que é legal, talvez, a gente abordar aqui, porque são duas situações diferentes. Alguém que não tem hábitos saudáveis e que, a partir de um certo ponto, e acho que vale até a gente discutir qual ponto é esse, em que momento que essa pessoa vira para ela mesma e fala, a partir de agora eu quero mudar. Então tem essa situação e tem a situação da pessoa que naturalmente, desde o início da vida, e você como pediatra vai saber mais que ninguém, que isso é construído, né? Como uma base. E que acho que se torna muito menos sofrido esse processo se ele vem da base, né? Exatamente, porque durante a infância você vai construindo as suas ferramentas, né, emocionais e de vida baseado no quê? No contexto, no ambiente que você está inserido. Se a criança está num ambiente no qual os pais são sedentários, no qual os pais pedem o RAP o tempo todo, ela vai criando isso como uma base. Quando ela for mais velha, ela meio que, é o que eu falei, ficou encalacrado. Dá para mudar? Dá, mas vai ter que ter um esforço inicial. E aí, o que acontece? Todo mundo fala assim... Pela inércia, a tendência é não se mexer. É muito difícil. Mudar, tem que mudar a direção, né? Você tem que frear para mudar a direção. Exatamente. Você tem que criar uma memória de prazer com aquilo. Né? Então, essa questão do começo é importante. A primeira experiência com aquilo tem que ser uma coisa muito legal. Geralmente é isso que vira a chave. É isso que vira a chave. Tem um dos autores que ele fala que, para ele, o que é mais importante na formação de hábitos são as emoções positivas. Mais até do que sentir na pele os malefícios de uma vida não saudável, por exemplo. Exato. Porque, assim, a pessoa tá lá, tá com diabetes, tá com hipertensão, a pessoa infartou, ela tem aquela epifania lá durante a UTI, não, eu vou melhorar, eu vou não sei o quê. Ela sai e, primeiro gatilho, vamos supor, ela quer parar de beber, ela vem aqui e vê isso aqui, pronto. É o que eu falei, o hábito ele fica só lá na espreita, sabe? Esperando a situação para voltar. Então tem que estar muito bem sedimentado o outro para você conseguir meio que neutralizar esse outro hábito ruim. Então é muito difícil. Mas essa emoção positiva, e eu lendo tudo que eu li, eu acredito que realmente seja a chave do sucesso. Porque daí é químico, Rafa. Tipo, a dopamina, né? E tem que ser agudo. Você tem que fazer
a ação e você tem que sentir na hora aquele negócio. E até um dos autores fala que você tem que, tipo, comemorar. É até engraçado. Ele fala que você tem que, tipo, ter uma vibração na hora, sabe? Pode ser até uma coisa boba, fazer, tipo, yes, tal. Aconteceu isso comigo semana passada. Eu tava treinando, tava nadando, voltei a nadar depois de muitos anos. E aí eu tinha posto na cabeça que eu queria fazer uma série lá de 50 metros, que eu queria fazer menos de 40 segundos, que fazia muitos anos, sei lá, 20 anos que eu não fazia. E eu fui, 39, que pus na cabeça, tal. Eram 4 tiros. Aí o primeiro eu fiz 38. E eu tava sozinha na piscina, às 6 da manhã, eu terminei, eu fiz assim, yes! Assim. Sozinha. Aí eu falei, agora ferrou, tem mais 3, eu vou morrer, mas beleza. Aí eu fiz o segundo, 38, boa. Aí eu fiz o quarto, 37. A hora que eu terminei, eu falei assim, garota. Crê em Deus Pai? Falei, pô, né? Receba, luva de pedreiro. Ninguém tinha ninguém, né? Tipo, doida, né? Mas eu acho que eu faria, mesmo se tivesse alguém, que eu não ligo muito pra opinião dos outros mesmo. E aí, isso é... Provavelmente eu liberei dopamina na hora, e a hora que eu fiz essa comemoração, meu cérebro fala, nossa, olha que coisa legal que aconteceu com ela, né? Podia ser uma coisa não saudável, mas enfim, foi, né? Nossa, eu quero mais, né? Então, por que eu levanto, às vezes, 5:30 da manhã e vou nadar, mesmo sem vontade? Vocês imaginam? Por quê? Porque existe uma memória. Meu cérebro fala, não, mas olha, lembra daquele dia que você deu beijinho no ombro? Vale a pena. Puta, vale a pena, Então, vai lá, nada de novo. O beijinho no ombro deve ter sido mega involuntário, foi uma coisa na hora, assim. Mas a minha pergunta é, fazer conscientemente isso ajuda na mudança de hábito? Ajuda. Tipo, ok, não tô tão animado, mas, sabe, vamos comemorar aqui porque preciso liberar dopamina e vambora. Exato, funciona. sim. Por exemplo, vamos supor que você quer uma coisa besta. Você quer, sei lá, arrumar a bancada da cozinha depois do café da manhã, porque a sua namorada, a sua noiva fica irritada que você deixa sujo. Só que você nunca lembra, quando a gente tá assim. O dia que você conseguir limpar, você tem que falar, meu, garoto, boa. Né? E no livro ele até fala que pode ser mental, você não precisa fazer nada físico, mas pode ser, né? Pode ser alguma coisa física mesmo. E que quando você faz isso voluntariamente, você está pensando sobre isso, você cria esse shift, essa troca, e aí o cérebro, você faz uma, você faz duas, e você aí faz o 3. fato de comemorar também vira hábito. Vira um até hábito. o momento que se torna... Isso. Nossa, eu queria ser uma pessoa mais um organizada. hábito ajudando o outro hábito. Isso aí chama empilhamento de hábitos. Caramba. Que é outra coisa bem interessante. Eu pensei que ia ser o mesmo termo lá do Pavlov, emparelhamento. Então, é empilhamento, porque ele fala que você vai levando. E uma coisa que é legal, agora que eu lembrei, não sei se eu vou viajar ainda do seu script, A gente tem que viajar, o script é só inicial. Então, o que acontece? Aí você perguntou pra mim, mas como dar o primeiro passo, né? Então, eu não falei que a gente tem metade do dia, praticamente, com rotinas, né? Com hábitos. Escolha uma rotina que está bem sacramentada, bem feita, e linka com o hábito novo que você quer ter. Depois que eu chegar em casa e pôr a chave pendurada, eu vou fazer, ele fala no livro, 8 flexões de braço. Ou seja, você pegou uma coisa que vai acontecer, que você vai chegar em casa, você vai pôr a chave e aí você vai fazer um negócio. Ou, depois que eu acordar de manhã e desligar o despertador e escovar meus dentes, depois que eu escovar o dente, eu vou fazer 5 agachamentos, sei lá. Você linka uma coisa que já está fixada, automatizada, com uma coisa nova. E você vai girando essa engrenagem. E na medicina do estilo de vida, para mim, isso é muito claro. Quando você muda um pilar, você vai mudar os outros. Porque ninguém consegue também mudar 20 hábitos ao mesmo tempo. Não dá engajamento, né? Todo mundo desanima. Sobre essa história do paciente não mudar de hábito baseado em coisas ruins que acontecem na saúde dele, quem contou uma história uma vez pra mim foi a namorada do Dr. Henrique, que já veio falar com a gente sobre CrossFit. Ela é anestesista. E, pronto-socorro e tal. Pegou o paciente já umas 3 vezes, o mesmo paciente com infarto. E, o mesmo paciente voltou em, sei lá, em questão de 1 ou 2 anos, 3 infartos. E aí ela é um exemplo clássico. E ela é meio direta. Então ela... Pô, de novo você aqui, meu? Caramba! Eu já falei pra você da outra vez.
você não cuida da sua vida? E o cara infartado, tá ligado? Você acha que isso vai trazer engajamento pra ele? Ah, cara. Faltou o cara responder, cuida da sua. Vocês E acham? da minha também, por favor, agora. Não. Mas vocês acham que esse tipo de abordagem gera engajamento? Eu entendo a insatisfação, mas talvez não gere. Não adianta, gente. Não adianta. Se fizesse, eu seria um santo, porque minha mulher me dá bronca assim todo dia. Não adianta. Então, não adianta Eu falo pra ela, me ganha pelo carinho, me ganha pela empatia, né? Sim. Pede com jeitinho que eu faço o que você quiser. Não engaja. Não então engaja. isso daqui vai ter que virar um corte e vai ser especial pra Jô. Me ganha com jeitinho. Me ganha com jeitinho. Vamos ver se essa é uma forma dela... Se tocar, né? Adquirir um hábito de... Mas esse tipo de abordagem, né? Isso na medicina do estilo de vida é muito claro para mim, que é o médico sair do pedestal dele, do tipo, eu sei o que é melhor para você, para ter uma conversa horizontal, do tipo assim, o que faz sentido para você? Porque é sobre o outro, não é? Assim, é o outro que vai, né? Não é a respeito da sua vontade. Sim. Então, quando ela fala isso, eu entendo, dá revolta. Sim. Você vê um paciente, você fica insatisfeito, você fala, poxa, mas não acredito, de novo, infartou e ele não faz nada para mudar. Vocês entendem como o hábito é encalacrado? É um negócio, gente, é difícil mesmo. Sim. E uma coisa que é importante é que muita gente que está ouvindo pensa assim, poxa, eu não consigo mudar, ter um hábito saudável porque eu não tenho força de vontade suficiente. A força de vontade não sustenta hábito. Talvez seja só o primeiro peteleco ali, né? Eu falo que é a faísca. Mas se não tiver lenha para queimar Isso, ali... a força de vontade ela te dá aquele empurrão, mas ela não vai te sustentar, porque vai ter dia que você vai estar cansado. E aí, se você põe isso como um pilar, você fica se auto-sabotando. Tá vendo? Eu não consigo, porque eu não tenho força de vontade, eu sou um fraco. A Flávia consegue porque não sei o quê. Né? E vira um loop. E não é força de vontade. Quem tem, muitas vezes, um contexto que facilita o hábito, ele não precisa usar a força de vontade dele. Por exemplo, se eu não quero tomar cerveja, se eu não estiver em casa, você concorda que é mais difícil tomar? Agora, se eu abro a geladeira e tá lá, tipo, todas as cervejas, você vai tomar. Eu não quero comer bolo de chocolate, porque senão eu como inteiro. Aí tem um bolo de chocolate na sua frente, você estica o braço e pega o bolo de chocolate. Gente, não tem. A força de vontade, ela vai minar. Então, quem, na verdade, entre aspas, tem força de vontade, é que, na verdade, gera um contexto que facilita a não tomada dessa decisão. Eu vou comer o bolo ou não vou? Ai, meu Deus, mas eu quero emagrecer. Um exemplo clássico, acordar cedo e a soneca a cada 5 minutos com o celular do lado. Melhor deixar longe, né? Sim. Exato. E são várias pequenas estratégias que você consegue implementar para facilitar a decisão que você quer, que seja favorável, e dificultar a outra, né? Exato. O contexto, eu gosto do negócio das emoções, mas eu acredito muito no poder do contexto. O contexto, ele é muito importante. Ele é meio que... Por isso que, assim, é um quebra-cabeça mesmo. Isso foi deliberadamente uma tomada de decisão para eu não comer mais esse maldito amendoim. Enquanto essa desgraça está na minha frente, não dá para parar. É difícil, mesmo. Né? É por isso que é melhor não ter. Eu acho. Melhor não ter, entendeu? Tira esse negócio da frente. Vamos dificultar muito mais. Olha, sabia que me eu lembrou... Vou agora que eu tenho força de vontade. Me lembrou uma coisa muito legal isso aqui. Me lembrou o teste do marshmallow. O teste do marshmallow foi um trabalho longo, extenso, com crianças de 4 anos. E eles punham marshmallow numa sala vazia, sem nada, né? E as crianças eram filmadas, gravadas. E eles avaliaram essas crianças até a idade adulta. E as crianças era assim, se você comeu marshmallow, beleza, comeu. Se você não comer, você ganha 2 marshmallows. E aí eles viram que as crianças que tiveram mais autocontrole foram adolescentes com desempenho escolar melhor, tal, depois adultos com relações até familiares e de esporte, de trabalho, melhor do que quem comeu marshmallow. Isso que eu ia perguntar. Isso aqui é o teste do amendoim, não é do marshmallow. E o marshmallow, eu ainda acho que é um negócio muito atraente, mas o amendoim não é. Eu não quero comer essa desgraça. Mas você tem a memória que é gostoso, é salgado, é crocante, é um alimento, aí já é para outro podcast. É menos pelo sabor e mais pelo ato de mastigar. É muito doido. Mas o
O que eu ia perguntar justamente em relação a isso, a gente fala muito, quando a gente fala de movimento, de funcionalidade, indivíduo, tarefa e ambiente. Então você está falando de contexto, o contexto pode facilitar ou pode atrapalhar. Mas o indivíduo, tem aquele indivíduo que é mais propenso, por exemplo, esse que tem mais autocontrole no teste do marshmallow, tem sujeitos mais predispostos a ter hábitos ruins e sujeitos mais... Eu acho que a ver com autocontrole, sim. Só que tem uma questão, é treinável. Então, se você vê uma criança que tem um comportamento, ela não se controla, você tem um filho que você está vendo, você vai criando mecanismos para ele ter autocontrole. Porque até a Starbucks, por exemplo, eles fazem treinamento dos funcionários da Starbucks de autocontrole. Vocês já ouviram falar sobre isso? Chama método Latte. Então, todos os funcionários da Starbucks têm esse treinamento. Para quê? Para treinar autocontrole, treinar reação. Então, o que é? Chegou um cliente revoltado com o café, pé da vida, gritando. E aí, você vai fazer o quê? Você também vai gritar, sabe? Você se prepara para a tragédia, né? E aí, o Latte é de listen, né, de escutar o cliente, então treinamento de escutativa, o I de knowledge, então vamos entender por que ele está bravo, qual que foi o erro do café, então, né, o T de take a action, então tá bom, então identificamos o problema, escutamos, entendemos o que é, vamos resolver o problema do cara. E aí, interessante os dois últimos, que é de thank, ou seja, ainda você agradece, ainda você pensa, poxa, é uma oportunidade de melhorar o funcionamento. E o A de explain, então vamos explicar para todo mundo o que aconteceu, vamos todo mundo melhorar. Então, até nas empresas você consegue criar rotina de autocontrole, gente. Tudo é treinável, eu sempre falo isso. Sim. Eu falo isso muito pro Luke. Tudo dá para treinar. É óbvio que quando você tem um talento fica mais fácil, mas só ter o talento também não adianta. Então, o talento vai estar relacionado ao prazer, porque vai ter o resultado mais fácil. Exato, mas é o que você falou, assim, é o autocontrole. Tem uns que vão nascer com um talento do autocontrole, mas também se não treinar, não for exposto, não vai evoluir. Eu tenho um talento para o hábito ruim. O cara que vai terminar na Cracolândia. O dedo podre, né? O dedo podre, né? E vou te falar, alguns vieram aqui já. Eu acho que depende muito da situação que esse indivíduo é exposto, né? Porque assim, hoje a gente sabe que os genes, por exemplo, será que eu nasci com gene de um monte de doença, então eu vou ter diabetes, eu vou ter hipertensão? Então, o conceito de epigenética, ele fala que 70% da expressão gênica, ela tem a ver com o ambiente, com as nossas escolhas. Isso é um problema, porque todo mundo põe a culpa na genética. Mas é que a minha genética... Inclusive, tem crescido, né? Esses laboratórios que fazem os testes para identificar predisposição para uma ou outra característica. E tem uma predisposição, mas não é... mercadológico pra caramba. Então, mas isso aí não é uma sentença, né? O que você ia falar? Não, mas ao mesmo momento... Eu tô olhando pro Rafa, ele não tá entendendo qual que é, mas eu explico depois. Tá bom. Não, mas é isso. Ao mesmo momento que isso é um problema, pra gente é uma baita solução, porque você tira a âncora, tira a muleta de quem se ancora no... não, mas é genético. Exato. E é muito engraçado porque eu vejo muita gente falando, não, mas isso é genético, porque meu pai tem. Cara, é diferente o que é genético e o que é familiar, porque o familiar é o contexto, Exato. São os hábitos inseridos Perfeito. naquela família que favorecem que você tenha os mesmos hábitos, né? Enfim. Ficou aí. Não, mas isso que você falou tem muito sentido, porque é familiar mesmo. Se você tem uma família que tem um estilo de vida que se molda de uma maneira, aquela criança, ela vai estar num campo fértil para alguma coisa ou não, né? Tem estudos que mostram que mudanças do estilo de vida impactam na expressão gênica, por exemplo, do câncer de próstata. Em homens, né? Então, assim, é muito interessante você ver que
a gente tira um pouco, põe um pouco a responsabilidade nas nossas ações, nas nossas atitudes, mas isso gera uma porta de oportunidades, não é? De você mudar. Porque assim, quando vem familiar, vamos supor um diabetes que é familiar, a avó tem, não sei o que, o bisavô tem, isso pode ser quebrado? Pode, porque se aquele homem, aquela mulher mudar esse panorama familiar, quando ele tiver o filho dele, já a primeira geração, ele já não vai passar, entre aspas, esse gene, porque ele está inativado, ele está lá dormindo. E aí você consegue, ao longo do tempo, mudar, assim. Mas o contexto, ele tem muito impacto. Total peso. Total peso. Me veio uma pergunta que estava há um tempo aqui na minha cabeça, e eu fui formulando ela melhor. Se sair ruim agora, você tá ferrado, hein? Tá. Não, talvez saia, mas vamos tentar. Da mesma forma que os bons hábitos, o que a gente, né, faz a gente carregar os bons hábitos, né, envolve, de certa forma, a memória afetiva, a memória relacionada ao prazer. Isso você pode ter uma memória afetiva com hábitos não saudáveis. Pode, com certeza. E tem, né? Tem muita gente que tem. Como é que faz nessa situação? Então, aí, assim, conheço uma história de uma amiga minha que o marido dela tem uma memória afetiva alimentar, assim, familiar muito forte, ruim. Assim, com uma abundância de comida, assim, sabe, um exagero, e comidas, e aí eu ia até falar, hiperpalatáveis, que são os alimentos que têm muito sal, açúcar e gordura misturado. E assim, é um negócio que está encalacrado nele. Ela falou, Flá, eles se reúnem, assim, a família, eles ficam lembrando, porque a minha mãe fazia 20 sonhos e fritava e não sei o que, sabe? E dão risada. É tudo um contexto, lembra da mãe, lembra do cheiro. Então, assim, como quebrar isso? Ele casou com uma pessoa que tem bons hábitos, mas ela falou que mesmo assim ela tem dificuldade, que ele fica nos altos e baixos. Então, Talvez será que uma solução não seria tentar trazer essa memória afetiva relacionada aos maus hábitos, tentar associar com outra coisa? Tipo, tentar emparelhar emparelhamento com outra tipo de... Cara, também, imagina você vencer aquela situação. memória... Do bolo de chuva, da sua avó. Isso, que tá na raiz lá da sua infância, que é um negócio muito... né? É que nem pra mim, bolo. Sabe quando eu vou parar de comer bolo? Não. Nunca. E acho que é legal ficar claro isso. Ninguém tá falando aqui pra parar de comer doce ou parar de comer bolo. Não é isso que você tá falando. Eu vendia bolo na faculdade. Eu fazia bolo com a minha mãe. A gente ia na favela levar bolo para as crianças em São Cosme e Damião. Sabe quando eu vou parar de comer bolo? Nunca. E eu gosto de bolo caseiro, porque essa é a memória que eu tenho. Fubá, laranja, não sei o quê. Não é bolo enfeitado, porque a gente nem tinha dinheiro para ter esses bolos assim. Então, assim, mas é ruim ter o hábito do bolo? Depende, se eu comecei um bolo inteiro todo dia, né? Mas a minha vida foi me guiando para eu ter uma percepção que comer bolo todo dia, um monte, não é saudável. Flá, terceira participação, tem música e vai ter seu bolo aqui, tem que ter. Eu ia trazer um bolo hoje, mas eu falei, putz, eles vão tomar cerveja, eu vou levar bolo. Mas na próxima a gente faz um café da tarde. Não combina? Eu ganhei presentinho de Páscoa hoje, comi minhas cenourinhas. Cenourinhas gostosas. Ainda tem 2 para o café da manhã. Deixa eu só falar uma coisa. Tem 2, só. 2. Vai. 2 cenourinhas. Uma pra mim, uma pra você. Tá bom. Pode ser. A gente falou aqui bastante sobre formação de hábito e o quanto é importante ter essa questão da dopamina envolvida, até a comemoração. E na hora que a gente começou a falar de memória afetiva, a dopamina também não está só relacionada nesse momento da comemoração e começa a entrar outros neurotransmissores aí, né? Então, serotonina tem esse papel bem importante no vínculo social e a gente emparelhar ações, né? Então, beleza, eu tenho a minha comemoração individual, chuvinha de dopamina para mim. Sim. Aí depois eu conto pro Rafa, cara, olha que treino legal que ele fez. Aí, tipo... Essa troca também colabora para a formação. E aí você vai liberar muito ocitocina. Muita ocitocina nessas trocas, né? A ocitocina também é um hormônio muito potente e tem essa questão do vínculo, né? Quando você está com seus amigos. E às vezes não precisa nem falar. Às vezes você está do lado da pessoa. Sabe assim, só de você estar do lado da pessoa, você já está liberando ocitocina. Treinar junto para estar em silêncio que você está liberando ocitocina. Então, assim, é um negócio muito doido, né? Agora, a dopamina, ela é em fração de segundos. Por isso que eles falam que tem que ser, assim... Por isso que recompensa tardia
recompensa mesmo externa. Por exemplo, se você fizer um bom trabalho, daqui a um mês você vai ganhar um bônus. Daqui a um mês. Quando você dissocia a recompensa da ação, não engaja. Não engaja. Por isso que, assim, até ouvi esses dias um podcast falando que tem um estudo, eu não lembro de onde que era, depois eu até mando para vocês o podcast, que ele fala que essa coisa da recompensa financeira, por exemplo, ela tem muito mais impacto em trabalhos braçais do que em trabalhos intelectuais. Criativos. Então, por exemplo, se você tem que levantar uma parede aqui. Pede para um pedreiro. Olha, se você conseguir fazer 3 paredes, eu vou te pagar mais. O cara se motiva, é motor. Agora, quando olha, você tem que dar uma palestra, tal, para engajar as pessoas, isso já tem a questão com propósito. E aí o dinheiro já perde... Não é que a pessoa não quer receber por aquilo, mas não engaja tanto só o retorno financeiro, entende? É muito doido isso, né? Então, eles viram que até na Índia, onde... Lá o dinheiro é diferente, é uma pobreza. Mesmo lá, os trabalhos braçais, realmente, quando era dinheiro, tinha mais engajamento, mas quando era trabalhos de criatividade, de pensamento e tal, não era. Muito doido, né? Recompensa imediata e tardia. Tem um livro legal sobre isso, que chama O Motorista e o Milionário, que fala sobre recompensas imediatas e tardias, né? Um milionário vai dando lições para o motorista, que é um cara que, tipo, recebe o salário e gasta, para ter aquele prazer, libera dopamina. E aí ele fala, mas você tem que dosar isso. Porque também, é que a gente estava falando antes de começar a gravar aqui, quer dizer que só... O que libera dopamina? É só os bons hábitos, os ruins? Não, tudo libera. Se deu prazer para você, vai liberar. E às vezes o que dá prazer para você não dá para mim. Você fala, nossa, eu fiz um negócio super legal, fui lá na Igaratá, corri 23, uhul. Para você, entendeu? Então, assim... Vida real. Vida real, né? Então, também tem essa questão, né? O que é bom para você não é bom para mim, enfim. Puxar outra coisa. Por outro lado... Eu ia... Fale. Acho que é no mesmo assunto, só invertendo. Então, a ocitocina, essa questão de ter uma recompensa imediata... E, por outro lado, a ressaca moral. Come aquele bolo, aí dá aquele efeito de prazer imediato, mas logo depois vem a deprê ali. Vem a deprê. Isso aqui está tão automatizado que se você fica nesse looping. Né? Porque você sabe o prazer que é comer aquele negócio. Aí, para sair da deprê, come mais. Isso a gente chama de anseio, que é o que vem antes até de você, né? De você efetivamente sentir aquela coisa. Por exemplo, eu sei que se eu for treinar, que se eu for fazer uma maratona, eu vou sentir aquele prazer que eu senti lá em Buenos Aires. É um anseio, tipo, eu estou esperando acontecer isso, mas nem aconteceu, e talvez nem aconteça. Isso que eu ia falar, porque tem muito a ver com o controle. Você controla a ação, mas você não controla o resultado dessa ação, no final das contas. Exato. Você tem uma tendência de achar, porque aquilo se repetiu, que vai se repetir novamente. E aí, assim, se você também só focar no resultado, que você não tem controle, o que acontece? Frustração. E aí você perde totalmente o prazer. Você fica só noiado com aquilo. A gente vê muito isso no mundo runístico, né? As pessoas que ficam, né, bitoladas com um resultado, com uma prova, com uma maratona, né? E aí parece que tudo que ela faz foi em vão. Eu sempre falo isso, eu falo isso até para o Lucas, né? Em Buenos Aires ele falou, mãe, mas e se você fosse mal na maratona? Eu falei, não, eu ia ficar triste, não sou hipócrita. Mas todo o processo eu curti, cada treino eu curti. Mesmo quando eu sofria, eu falava, não, putz, mas nesse treino aconteceu isso, aquilo. Porque no dia eu não controlo. Na minha maratona no passado, a previsão do tempo era chuva. Aí ficou todo mundo a semana inteira me enchendo o saco. Ai, doutora, você vai chover? Ai, mas você não sei o que. Eu falei, gente, tá, vocês querem que eu faça o quê? Eu e o Lucas, a gente chama São Pedro de Pedroca. De Pedroca também. A gente fala, pô, Pedroca, não chove. Eu falei assim, olha, se chover, eu vou. Eu comecei a responder isso. Se chover, eu vou. Se fizer sol, eu vou. Se você não vai, se estiver chovendo, putz, beleza, ok, eu respeito. Mas eu vou. Eu não vou ficar gastando energia pensando se vai chover. O que aconteceu no dia? Não choveu. Fez um baita sol. E aí, entendeu? Então, assim, esse gasto, a gente tem que dosar muito isso. A vida fica muito melhor, gente. É muito melhor.
muito. Mesmo assim, dando umas derrapadas, porque é óbvio. Você vai falar, então, Flávia, por que você fala de hábitos, você tem só hábitos saudáveis? Não, eu tenho as minhas questões que eu tento trabalhar. E uma coisa que é importante que a gente não falou, Rafa, de hábito, é o poder das pequenas mudanças, sabe? As pessoas colocam... Eu encostei aqui, gente, fez um barulho. Tranquilo. As pessoas põem uma meta do que é ideal. O que é ideal? O ideal pela OMS são 150 minutos por semana de atividade moderada e intensa e 2 vezes musculação. Só que a pessoa faz 0. Aí o que acontece? Ela acha que se eu fizer 15 minutos de caminhada, não serve para nada. Não vai mudar nada. Aí o que ela faz? Não faz. Ela não faz nada. Já e tá ela tão continua distante. não fazendo nada, né? E eu falo isso muito no consultório. Eu falo, olha, você tem 1.440 minutos por dia. Certo? Legal você estar falando disso, porque era o ponto que eu queria chegar. Dicas mais práticas para o profissional que está exatamente de cara a cara com e é por isso que eu lembrei o paciente. Legal. Porque eu acho que é importante virar para o seu cliente, para o seu paciente, você tem 1.440 minutos por dia, eu estou pedindo para você fazer 10 minutos. 10 minutos, você acha que você não consegue? Faz a pessoa refletir sobre isso. Quanto tempo você fica no Instagram, lá, rodando o dedinho? E quando você vê, já passou 1 hora, entendeu? Você fala, eu podia ter lido, eu podia ter feito um monte de coisa, estou aqui rodando o dedo, vendo a vida dos outros, que não é a minha vida, e que, na verdade, parêntese, não é a vida dos outros, porque a vida do Instagram não é a vida dos outros. É um recorte. Não é a vida de ninguém, gente, é um recorte superficial e raso. E está tudo muito, muito raso, né? As pessoas Mas tem a dopamina que vem do like. Vem. Caça-níqueis. Caça-níqueis, Cássio. O caça-níqueis, ele gera a sensação de quase vitória. Quase ganhei. Aí fica lá, e fica lá, e fica lá, entendeu? Mas eles fizeram uma ressonância magnética em 2 grupos. Um grupo que era viciado em caça-níquel já, eram pessoas que tinham o hábito de ir lá e tal. E um grupo de pessoas, tipo, eu que nunca fui no caça-níquel. Quando dava quase vitória para o viciado, o cérebro interpretava, quase vitória, fica aí. Quando era o cara que não tinha o hábito, a quase vitória não era tipo, você perdeu. Derrota. Para de jogar. E parava de jogar. De tão encalacrado. Vocês fizeram um estudo de imagem, que eu acho muito legal esses estudos de imagem. Né? Porque você vê lá, né? Tipo, você está olhando. Então, uma dica que é importante voltando, são os pequenos passos. Que eu falo que é o 1 milímetro, 1% por dia. Né? Então, ele fala num dos livros do Poder, acho que é dos Hábitos Atômicos. Se você melhorar 1% por dia, você vai estar 37 vezes melhor no final de um ano. As pessoas não percebem que essas pequenas mudanças é que fazem a base para o hábito ideal, onde você quer chegar. Eu não comecei treinando todo dia do nada. Né? Eu treino todo dia. Eu não comecei do nada. As pessoas, doutor, mas eu queria ser que nem você. Né? Eu sempre eu dou um exemplo engraçado, Rafa, que era de uma paciente minha que me encontrava na natação dos meninos e falava assim, doutora, eu queria tanto ser que nem você, eu queria correr, mas eu não gosto de correr. Eu falei, bom, então já começa daí, se você não gosta de correr, você não vai ser que nem eu, porque eu gosto de correr. Eu falei, mas o que você gosta de fazer? Ela falou, eu gosto de dançar. Eu falei, legal, tal. Eu falei, e tem alguma academia, algum contexto, né? Tem algum lugar perto da sua casa? Tem uma academia e lá tem aula de polidense. Eu falei, então, por que você não se inscreve no polidense? Aí ela falou, vamos fazer uma meta? Que são as metas que é a SMART, né? Então tem que ser específica, mensurável e tal. Eu falei, 1 mês você vai fazer 1 vez por semana, eu estou te pedindo, 60 minutos, né? Os milhares de minutos que você tem, vai fazer aula de polidense. Você acha que você consegue? Aí ela fez assim, só isso? Eu falei, Porque as pessoas já esperam que o profissional da saúde, a gente, vai falar, olha, você tem que fazer tantos minutos. E ela vai falar, mas eu não consigo, entendeu? Porque era assim, né? Porque era assim, né? Você prescreve, faz... eu não acho que era tentando ser otimista. Tentando ser otimista. Eu acho que, são sementes que a gente está plantando. A medicina do estilo de vida fala muito sobre isso, sobre você não fazer isso, porque isso gera, assim, o paciente faz assim... Tanto em quantidade, quanto em relação a qual tipo de exercício. Qual tipo, né? Como, que horário, porque assim, dinheiro, tem tudo envolvido, né? E desconsidera completamente o contexto. Totalmente, né? O contexto financeiro, social, estrutural da família, onde né? Mora. E onde mora. Aí ela falou, doutora, vou fazer. Aí beleza. Aí passou 1 mês, doutora, consegui. Fiz 1 vez, tal. Aí eu me inscrevi para 2 vezes agora. Falei,
Legal, beleza. Passou mais um mês. Ela, então, doutora, como eu tô fazendo polidense, comecei a sentir um pouco de dor, eu fui pro Pilates para fazer fortalecimento pro polidense. Beleza. Aí ela foi pro HIIT. Bom, enfim, gente, eu transformei no monstro, eu brinco, né? Ela fazia atividade todo dia, polidense, não sei o quê. E aí ela pôs um pau de polidense no quarto dela. E aí eu falei o marido te mandou um agradecimento Não, especial. eu falei, eu encontrei com ele e falei, de nada. Eu falei, essa mulher tá super gostosa, com um pau de polidense. Acredito que não é de enfeite, pau de polidense. E aí ele deu risada, tal, não sei o quê. E você vê que, assim, foi uma conversa, assim, de 10 minutos, aonde eu escutei a demanda dela. E eu acho que uma coisa importante que você vem falando agora é entender o contexto e o não preconceito do profissional de saúde, né, cara? Não faz sentido, né? Não, porque assim, não, você tem que ir na academia e tal. Tem gente que não gosta. Tem gente, eu já recebi, doutora, ficou com vergonha do meu corpo na academia, que as pessoas vão ficar me olhando. Aí sabe o que eu falei para essa paciente? Eu falei, você não é o centro do mundo. Tome. Essa foi Não, você não é. Por que você acha que todo mundo vai ficar olhando pra você quando você entra na academia? A pessoa tá lá puxando ferro. A pessoa virou, ela não tá, tô olhando porque ela tá gordinha, porque ela tá não sei o quê. Sabe, as pessoas também ficam achando que é tudo relacionado a elas. Tem um ambiente de academia que pode ser um pouco pode assim. ser mais tóxico. Mas uma pessoa dessa não vai numa academia assim. Ela vai na academia de bairro, ela vai na academia do prédio, entendeu? Então assim, todo mundo vai olhar pra mim. Você não é a última bolacha do pacote. Acorda pra vida. As pessoas têm que entender que, né? Na cara. Né? Com anel. Com anel. Não, às vezes eu confesso que, às vezes eu dou umas chineladas, que nem uma paciente falou pra mim, doutora, sabe que você tava falando da mídia? Aí eu fico meio frustrada de te ver fazendo um monte de coisa, porque eu fico agoniada, acho que você não devia colocar. Eu falei, sabe o que eu acho? Que o problema não sou eu, o problema é você. Você que não consegue fazer as coisas e você joga em mim o fato de eu conseguir. E aí você fica achando que eu sou o problema. É muito fácil, é só não me seguir. É só não acompanhar os stories. Assim. E beleza, eu não faço para humilhar ninguém. Eu faço para motivar. Acho que ao mesmo tempo que deve ter gente que olha e fala, nossa, muito difícil, nunca vou chegar assim, eu tenho certeza que a grande maioria vai se sentir, na verdade, estimulada. Então, que é o objetivo, né? E eu não dou conta de tudo. Eu falo que eu escolho o prato que vai cair, entendeu? É a história de você controlar as suas ações e o resultado você não conseguir controlar. Exatamente. Então, eu acho que uma dica que é importante é focar nesse um passo pequeno por vez e trazer essa ferramenta poderosa para o seu cliente, para o seu paciente. Falar, olha, você é capaz de fazer isso sim. E tem que ser uma meta tão ridícula, que a pessoa fala, nossa, é tão ridículo que eu vou fazer. Que nem fazer 2 flexões de braço. Não, eu vou conseguir. É muito ridículo se eu não fizer, né? Você vai ficar, poxa, eu não vou conseguir. E aí você pode comemorar? Aí volta, tem que comemorar. Pô, consegui fazer 2 flexões, beleza, consegui. Eu não fazia nada. E o fato de se comprometer no discurso com outras pessoas é uma coisa que funciona também, né? Isso ajuda bastante. Se forem pessoas que você, tem intimidade e tal. De novo, eu encostei. Que eu falo muito com a mão. E isso ajuda, mas também tem que ser pessoas que realmente você sente que não vão também te cobrar, não vão ser tóxicas, né, com você. Mas sim, e aí gera o contexto. Que nem você treinar em grupo, não é? Que nem aquele treino que a gente fez de corrida, foi uma virada de chave para vocês dois, que eu estava junto com o Wagner. Tipo, é aquela coisa do contexto, você tá com as pessoas, tá todo mundo engajado, um apoiando o outro. Isso aí, isso é uma coisa, gente, que faz também muita diferença. Principalmente nessa questão esportiva. Eu percebo que quando tem um grupo lá fazendo aquilo, um apoia o outro, faz muita diferença. E assim, a gente está falando muito pelo lado bom, né? Tipo, eu vou dar o exemplo Igaratá. Eu e o Rodrigão correndo lado a lado. E, tipo, primeiro a felicidade de estar ali com o Rodrigo, que é meu paciente. Ele tem uma condição reumatológica específica que todo mundo coloca como não pode praticar. Limitante. E não é, o cara broca, vai pra cima e faz. E você sofrendo do lado do cara assim junto. Então, o sofrer junto, mas saber que passou pela barreira junto, cara, foi animal, assim, a sensação depois. Então, essas são pequenas memórias que você fala, cara, isso daqui vale. Claro que durante teve muito sofrimento, mas foi coroado ali com certeza com um balde de dopamina de caramba, olha o quanto que a gente... Sim, até porque vocês têm uma memória positiva da corrida. Sim. Então lá, apesar da dificuldade, o seu cérebro fala, não, mas eu tenho uma coisa aqui que é bom, vai dar bom aqui. Por isso que às vezes mesmo num treino que você sofre, que é ruim, você não desiste.
Porque senão também ninguém ia conseguir ter hábito nenhum, né? Porque se tem um negócio ruim, acabou. O cérebro vai lá e elimina, né? E a sensação de sucesso, de ter passado pela dificuldade e atingir o objetivo, isso também é muito recompensador. Isso né? Claro, você tem que ter a meta. Eu não acho que é ruim você ter essa recompensa tardia. Mas você não pode só se fixar nisso. Esse que é o ponto. Se você falar assim, quero emagrecer 20 quilos, você não vai emagrecer de um dia para o outro. Eu falei para uma paciente no consultório, para uma mãe, eu falei, quanto tempo você demorou para chegar nesse peso? Ela falou, doutora, uns 10 anos. Eu falei, e você quer em um mês? Nem seu corpo está preparado para isso. Você tem que dar um tempo para o seu corpo, tem que tratar ele com carinho. Entenda que é um processo que vai retroceder, né, o seu peso para o que você quer, mas que não vai acontecer assim. E é isso que é o problema. As pessoas querem, gente, uma pílula mágica. Olha, eu quero a pílula que eu vou, né, emagrecer, que eu vou ficar ativo, que eu não vou fumar. Não é assim. E tem alguns mecanismos, por exemplo, tabagismo, tá? Quem fuma, por exemplo. Dificilmente a pessoa consegue parar de fumar, gente, sem um suporte psicológico junto. É muito difícil. Porque é difícil fazer isso sozinho. Você tem que fazer com um apoio. E esse emparelhamento, eu acho que ele realmente depende, a recompensa depende de um esforço prévio. Porque eu acho que não tem coisa mais broxante do que ganhar uma recompensa sem mérito. Sim, entendi. Sem você entender que você se esforçou para aquilo, né? Um exemplo que eu dou no futebol. Se eu faço um gol sem querer, não vou comemorar assim. Ou alguém vai me dar parabéns por aquilo. Tipo, não fiz nada que merecesse parabéns. Exato. Tem um exemplo legal de recompensa, eles fizeram nos Estados Unidos com emagrecimento. Então, se você perder 1 quilo, no final do mês você vai ganhar $100. E outro grupo não, era só motivacional. Que eles viram que o grupo que ganhou $100 até emagreceu um pouco mais. Mas não engajou depois. Voltou o peso que estava antes. Não sustentou. Porque assim, estava tão longe. Aí o que eles fizeram? Quando estava quase chegando no dia, nossa, né? Daqui 3 dias vão me pesar. Aí ele fechava a boca, perdia uns graminhos lá. Então, assim, não engaja. É muito difícil. É que nem eu virar para o Lucas e falar assim, olha, se você tirar a nota no próximo bimestre, 10 de matemática, você vai ganhar não sei o quê. Não vai engajar ele, não vai. O que vai engajar é aquele do momento, né? E o Lucas, Rafa, é um menino que, assim, é um exemplo, ele foi meu case de sucesso, porque eu consegui, acho que, colocar nele todos os pilares da formação de hábito, que foi o contexto, que era estar comigo, que era estar no parque, que era estar naquele clima, a repetição, ou seja, a endorfina que ele liberava, ela toda com dias fixos para ir no treino. E a recompensa, que era imediata, que era a satisfação de estar comigo, que ele falava, era o açaí depois, era água de coco, era não sei o quê. Só que agora ele já tem uma recompensa que é a melhor, que é a recompensa interna. Que é quando você, né, por você, né, tipo, ontem ele fez um treino animal, assim, tipo, eu fiquei assim, eu falei, gente, esse menino, né? E aí eu percebi que, assim, ele estava por ele. Sabe, assim, tipo, tava com um amigo, aí o amigo corre mais rápido, ele é mais velho, tem 14 anos, ele quer ganhar do João e tal. E ele falou, mãe, será que um dia eu vou ganhar do João? Eu falei, talvez, filho, se você se dedicar, talvez você ganhe do João, mas você tem que pensar em você, na sua evolução, você já evoluiu muito, né, assim, em números. Aí eu dei um número para ele, porque ele não tem noção de pace. Eu falei, vou te dar um número para você entender o quanto você evoluiu. Há um ano, você fazia 3K para 18 minutos. Você fez em 13h40 hoje. Tipo assim, é um número absoluto. Você melhorou. Se o João faz mais ou menos, é o João. Né? Então, essa recompensa, isso eu acho que sacramentou. Tanto que faz 1 ano e meio que a gente está treinando. Pode estar chovendo, pode estar... Ele vai no treino. E não sou eu que forço, gente. É ele mesmo. E é legal porque a gente falou de meta, de objetivo, né, de motivação. No começo tinha uma meta e um objetivo claro, que era dele, que quero isso por todos esses motivos, mas para me ajudar a melhorar no futebol. No futebol, tanto né? você avaliou ele até. A gente avaliou, eu tentei buscar justamente, mas por que você quer isso? Não, porque eu acho que se eu ficar mais... Beleza, aí todo esse contexto, treinou, foi melhorando, foi pegando gosto, até que chegou um momento que essa meta ficou para trás e hoje em dia talvez tenha outra meta. Hoje não é mais pelo futebol. Doido. Sim, né? Exatamente. A gente foi no ortopedista
Aí eu falei, e aí, Luque, mas o que você tá fazendo atividade? Eu faço futebol e tal. Aí, o que você mais gosta? Gente, eu tinha certeza que ele ia falar futebol. Assim, eu apostaria $1 milhão. Ele falou, corrida. Aí eu fingi naturalidade, fingi. Deu aquele naturalidade beijinho por no dentro. ombro. Eu tava assim, caramba, porra, isso aí. Aí eu, corrida, né? Aí a Ana Paula olhou pra mim, né? A ortopedista, meu Deus, até ela, sabe? Corrida, né, Lucas? Ela fez assim pra mim, né? E assim, é muito engraçado. E mais tarde você não fez pra agradar a mamãe, não, né? Ele não fez mesmo. Eu senti que, sabe, assim, o Lucas é muito bonzinho, ele não quer me desagradar. E eu não gosto disso, porque eu acho que ele tem que fazer por ele. Tanto que, pensando em hábito e uma dica prática, é realmente você se posicionar frente àquela ação que você está tomando, né? Então, o Lucas, no começo, foi por causa do futebol. Às vezes, ele não queria ir no treino. Aí, eu lembro de um dia específico que eu falei assim, eu me arrumei, não, vamos treinar. Ele falou, mãe, não quero ir hoje. Nossa, eu fiquei pé da vida por dentro, né? Mas também fingi naturalidade. Eu falei, tá bom. E saí andando. Ele falou, mas você vai? Você vai treinar, mãe? Eu falei, Lucas, entenda uma coisa. Eu não treino para você. Eu treino para mim. Aí ele fez assim. Pá! Eu falei, eu não sou o tipo de mãe que vai se satisfazer nos filhos. Principalmente no esporte. Eu tenho as minhas metas, eu já fui atleta, já fui quase atleta profissional. Então, assim, se você vai comigo, é um prazer, é uma alegria, eu adoro. Se você não vai, não posso fazer nada. Aí ele, eu acho que eu vou com você. E eu acho que nesse dia... Do tipo, né? Porque talvez ele pensasse, minha mãe gosta. Não, tipo, eu vou, independente do que você quer. A partir daquele dia eu percebi que ele mudou. E assim, uma coisa que eu queria comentar é o tempo, né? Muitos pacientes, clientes perguntam, mas doutora, quanto tempo eu demoro para automatizar um hábito? Vocês têm algum número na cabeça? Depende. Vocês já ouviram? Porque tem muita gente que dá, 21 dias, 3 meses, não é? Não existe esse número, acho gente. Que deve depender de prática, de contexto, de tudo Depende isso, do tipo. Quero beber mais água, vai ser mais fácil do que quero comer mais vegetais durante a semana, quero cozinhar 3 vezes por semana. Porque beber água, você consegue ter um pouco mais de rapidez em gerar um contexto que te propicie. Mas cozinhar vai demandar todo um processo que talvez impacte em alguma coisa, né? Então, essa questão é muito importante, porque senão o contexto ele acaba se perdendo. Então, você tem que estar certeiro, né? Ô Flá, e a gente está falando, não sei se o Rafa, acho que já vai querer puxar para outros assuntos, mas a gente está falando muito da perspectiva do eu querendo mudar um próprio hábito, né? E a gente, como profissional da saúde... acho que era esse papo que eu ia puxar. A gente tem que dar o apoio até... o exemplo que você falou de descer do pedestal, ter uma conversa mais horizontal, essa troca, eu acho que ela é fundamental e eu gosto até de colocar a gente como facilitador. A gente tem um conhecimento que é diferente, a gente estudou para isso, só que não é que o conhecimento é assim, você vai aplicar do jeito que eu quero. Tipo, como que eu consigo usar esse conhecimento para te auxiliar, né? Sim. Então, acho que dentro disso, quais são as ferramentas que a gente, dessa conversa, pode tornar um pouco mais prática para pegar e sentar com o paciente? Porque assim, eu vou dar um exemplo do que eu sinto que super funciona para mim. É tentar entender um pouquinho mais o mundo do paciente, entrar na vida dele assim e falar, tá, mas o ideal seria fazer tal coisa, exercício A, B e C com tanta frequência todo dia, XYZ. Dá para fazer? Cabe na sua rotina? Puta, dá, não dá? Aí o cara vai explanar, vai trazer a realidade dele, o que dá. Aí você já entende qual é a do paciente também, né? Sim, se é o cara sim. que está engajado, se não está, como que a gente pode fazer para engajar? Uma perguntinha só. Esse é um ponto que eu vejo em mim, mas enfim, que outras coisas que a gente pode trazer. Então isso, e quais as capacidades que o profissional precisa para isso? Então, isso tem muito a ver com e está banalizado no Brasil, né? Treinamento de coaching mesmo. Né? Na medicina do estilo de vida, a base é a entrevista motivacional. O que é a entrevista motivacional? Que todos os profissionais de saúde podem fazer. É uma dança, que eles falam até isso no American College, com o paciente. Então, para você dançar uma valsa, você tem que estar no mesmo ritmo. Né? Se você estiver no ritmo, tu não consegue dançar. Então, a primeira dica é escute o seu paciente. Escute é o que o Franco acabou de falar. Até fala além, Franco. Você falou assim, eu posso pegar e falar, olha, o ideal é você fazer isso aí. Você nem fala isso. Eu nem falaria o que é o ideal. Você primeiro escuta o que o paciente tem para falar, tem na sua cabeça o que é ideal. Vê as demandas e fala assim, olha, então, pensando nessas demandas... Porque quem vai dar a solução é o paciente, no final, não é você. As demandas, as crenças as dele crenças, também. O que você pensa? Eu penso nisso.
ele vai chegar na conclusão final. E aí ele vai te agradecer, eu brinco. Mas quem decidiu foi ele. Às vezes você só escutou ele, né? Então a escuta ativa é um pilar importante. Não foi você que sugeriu o polidense, né? Então. A sugestão foi vindo da sua escuta. Exatamente, porque ela falou, eu tenho uma coisa eu gosto de dança, tenho uma academia, tenho a caminho de polidense, então por que você não faz polidense? Em nenhum momento eu sugeri nada para ela, frequência. Eu só sugeri a frequência mínima porque eu percebi que para ela me pôs como referência que fazia todo dia. E ela falou, eu não vou conseguir ser que nem você. E eu mostrei para ela que não precisava, né? Então, na entrevista motivacional, uma das primeiras coisas é a escutativa. Ouviu, escutou? Beleza. E aí, vamos fazer isso. Vamos colocar uma meta? E aí vem o conceito de metas SMART, que é um conceito que você tem que pôr uma meta, que não pode ser uma meta assim, quero ser mais saudável. Isso não é meta. Quero fazer mais atividade física. Não. Vamos colocar no papel lá, caderninho, né? Vamos pôr no papel o que você quer fazer. Vamos ser específico. Tem que ser específico, mensurável, alcançável. Tem que ter relação com o seu objetivo e tem que ter follow-up. Você tem que seguir. Não, daqui 6 meses eu te vejo. Não, daqui 15 dias a gente vai se falar. Uma semana depois você manda um WhatsApp para o seu paciente. Falei, aí, conseguiu? Porque tem as recaídas, a gente sabe que tem. O processo, ele não é uma parábola, assim, ele vai, volta, sobe, desce, né? Mas que é um fluxo de subida. De tendência. Mas que vai caindo e descendo. Então, a primeira coisa é escutar, depois é fazer uma meta SMART, porque essa meta SMART vai engajar. E aí você dá o apoio para a recaída, você dá as alternativas, você dá ferramentas para o paciente, mas quem vai decidir no final é ele. A decisão final é sempre do paciente, porque a vida é dele, entendeu? E assim, quando a gente tenta encaixar as pessoas num molde do ideal, vai dar ruim, Rafa. Isso foi um dos grandes insights que eu tive na pós-graduação, quando eu tive aula de filosofia, e ela falou de uma lenda que chama Cama de Procusto. Vocês já ouviram falar? A gente falou hoje sobre isso. Então, a Cama de Procusto, você conhece essa lenda? Quero ouvir. Então, o Procusto, ele era um sádico, um doido, maluco, na Grécia, e ele tinha, tem várias versões, né? Mas ele tinha lá, tipo, uma taberna, tal, que passava os viajantes, e ele era super legal. Não, vem aqui, toma sopinha, tal, não sei o quê. E ele tinha 2 camas, uma pequena e uma grande. E aí ele falava para a pessoa, você está cansada, você não quer dormir aqui? Né? Para continuar a viagem. Se a pessoa era grande, ele punha de propósito na cama pequena. E aí ele cortava a cabeça e as pernas para a pessoa se encaixar na cama. E se a pessoa era pequena, ele punha na cama grande e quebrava os ossos para deixar a pessoa do tamanho. As pessoas tinham que estar sempre encaixadas dentro do molde que ele acreditava que era o certo para elas. E é isso que o profissional da saúde faz. Ele acha que todos os pacientes vão caber naquele ideal do guideline da OMS XPTO. E não é isso que a gente tem que fazer. Se a gente vai por esse caminho, não tem engajamento. Você só se engana. Você fala, você acha que você fez o seu papel de passar lá, prescrever. O paciente chacoalha a cabeça, que nem o Cássio chacoalhou agora, vira as costas e não faz. E todo mundo sai enganado. Isso não é propósito, pelo menos para mim. O guideline tem alguma função? O guideline tem, porque eu acho que é importante você saber o que é ideal. Se você vai chegar lá, já é outra coisa. Agora, você tem que saber que são 150 minutos, porque na medicina do estilo de vida, a gente fala que estilo de vida é dose dependente, que nem remédio. Se eu tô com febre e eu tomar metade da dose da Novalgina, vai melhorar? Um pouco, mas talvez não vai ceder toda a febre. Se eu tenho diabetes, eu fizer uma meia mudança do estilo de vida, eu não vou zerar o diabetes, eu não vou melhorar o diabetes. Então, é dose dependente, sim. Então, assim, também não adianta, sabe, ficar... não, se você fizer 5 minutos de caminhada por dia, tá ótimo. Não, tá ótimo. Existe um ideal. Pro início. Existe o ideal. Existe um ideal. Claro, você tem que trazer o ideal, porque senão também a pessoa fica naquela zoninha de conforto e acha que tá tudo bem. Não, tem que ter o guideline, tem que ter um norte, mas isso não pode ser o seu motivador inicial. E talvez você nem tenha que falar no primeiro momento para o paciente. Só se ele trouxer isso para você, nossa, doutor, fala para você, olha, eu li que o ideal é esse exercício, e aí, mas eu não estou fazendo nada. Aí você acolhe, fala, não, realmente, tem esse guideline, mas agora para você isso não é possível. Você tem que trazer também ele, né? Não é possível dele, né? Agora não é possível, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, e também as pessoas querem tudo para ontem. E não é assim. A mudança do estilo de vida não é fácil, gente. É muito complexa. É que nem se pegar uma pessoa obesa e achar que é só ela fechar a boca que tá tudo certo. Seria fácil se fosse assim, mas não é.
Parafraseando o Shaya no episódio. Quando o só vem, geralmente a frase tá. Só, tá Shaya fala, né? olha, é só parar de comer, é só, né, não ser mais sedentário e ficar no sofá. O só, na verdade, é a lógica explícita, mas como que você chega lá? Igual uma vez, isso tem um videozinho que eu já vi na internet. A gente tá aqui com o seu José, que tem 115 anos. Ô, seu José, qual que é o segredo pra você viver 115 anos? É só não morrer. É lógico, é só não morrer, mas e aí? Como é que faz? Como é que faz o negócio? Esse que é o problema, é o como. É o como. E o como também não é um como. O como é de cada um, né? E acho que é esse que é assim, isso é uma coisa que a medicina que eu aprendi não é desse jeito, né? Do tipo, eu sou médico, eu sei o que é melhor para você, você vai fazer isso, aquilo. A pessoa está falando, você já está pensando no diagnóstico e nisso você já se desconectou da pessoa, você já não está escutando o que a pessoa está falando e aí ferrou tudo, né? Porque daí fica incompleta a comunicação. É o que eu falo do raso, fica muito raso. É que nem a pessoa que lê um post no Instagram e acha que já sabe tudo sobre aquele assunto. Ela lê um post e ela acha que ela sabe tudo. Sabe assim, é muito... Eu falei isso na convenção que eu fui lá com o Chay. Eu falei para os executivos, vocês têm que parar de ser rasos. Lê um negócio, fala, que interessante, eu vou atrás, vou dar uma olhada, vou estudar mais, vou ver. Não, lê um negócio lá, já acha que já sabe tudo da guerra da Ucrânia, já acha que sabe tudo todo mundo vira do especialista COVID, do dia para noite. Do Covid, todo mundo. E toma aí, decisão baseada nesse raso, né? Então tem que se aprofundar um pouco mais, até nisso. Eu fui atrás disso porque eu vi que tinha essa demanda dentro da própria medicina do estilo de vida. E eu vou dizer o seguinte, o Movimento em Foco, a plaquinha nova, profundo, leve e descontraído. Quem escutou até agora não foi uma conversa rasa. Não foi. Foi muito mais do que um post no Instagram. Foi, com certeza. E, cara, eu sempre fico maravilhado quando a gente está falando de outros assuntos e a gente está falando a mesma língua. Porque, queira ou não, o que a gente faz é mudança de comportamento. A gente pega alguém que tem um determinado padrão de movimento, a gente propõe uma mudança e não tem como eu mudar a sua corrida, né? Você tem que querer mudar a sua corrida, a gente vai facilitar o processo. O processo não é linear, ele tem altos e baixos, mas precisa de consistência para chegar numa automatização. Sim, precisa ter persistência. Quantos anos não estou com o Franco? É que o Franco é fraco, então demora mais mesmo. É que o Franco é martelinho de ouro, já consertou tudo que é canto aqui, entendeu? Esse que é o problema. O problema é que eu me lasco toda, mas é um processo, né? Eu lembro a primeira vez que eu me vi correndo, que ele me filmou, eu falei, parece que eu estou dançando lambada. Tá horrível isso aqui, parece, sei lá, que eu tô fazendo tudo, menos correr, né? E é engraçado porque isso é importante falar, porque eu como médica, né, e tem muitos médicos que colocam os outros profissionais de saúde numa posição inferior, né? E para mim sempre foi muito ao contrário, porque eu sempre trabalhei em UTI neonatal com nenês. Para mim, o físio era tão importante quanto o faxineiro, né? Porque senão a coisa não roda, né? Tipo, se não tem o fisioterapeuta para tirar o catarro do neném, acabou. O médico vai lá tirar o catarro? Não sabe tirar. Né? Se a nutricionista não está lá para checar a nossa prescrição. Então, isso é uma coisa que é importante. Né? Todo mundo no mesmo barco, que você falou. Por isso que a linguagem, quando tem profissionais com o mesmo propósito, vai ser uma linguagem que vai casar. Quando não é, aí fica complicado. Né? Flá, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito Obrigada a vocês. Pela presença. Interrompendo pela força do tempo. Pela força do tempo. Porque pela força da vontade a gente continuaria. A gente ficaria, com certeza. Mas obrigada E a Flá deve ter treino amanhã cedo também. Tem, amanhã eu vou nadar e correr. Correr com o Lucas amanhã. Aí, boa. Então, Flá, de novo, muito obrigado. Imagina. Obrigado para quem esteve acompanhando até agora na live. Não sei quantas pessoas estiveram assistindo. E gostou? Eu adoro. Nova adoro experiência nova no nosso presencial, bem mais legal, cenário. Né? Na próxima eu trago o bolo, prometo. Perfeito. Então é isso. Valeu, Franco. Valeu, Cássio. Para quem ficou até agora, muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.